Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, gente, esse vídeo pra contar pra vocês, né, algo, né, que aconteceu, até dei uma sumidinha, mas eu vim contar pra vocês, né, demorei um pouquinho, mas vim pra contar pra vocês essa novidade aí, né, que vai mudar algumas coisas aqui no canal a partir dessa novidade. E eu demorei a vir aqui falar com vocês porque eu tava ainda assimilando tudo isso. Não foi fácil, eu ainda tô meio assimilando, mas já tô bem melhor, sabe? A ficha meio que parece que já caiu, mas ainda assim eu tô meio, sabe? meio sem, um pouco sem norte, sabe? Eu tô um pouco com o cabelo meio zoneado aqui, né? Tá de manhã, tô gravando agora de manhã, tô na rua. Tô no centro esportivo aqui, né, que tem pessoal que vem fazer exercício e tal. Aí eu resolvi sentar aqui, né, nesse banquinho pra poder gravar pra vocês, porque eu já tô enrolando há um tempo, já era pra ter gravado, né. Mas, enfim, chegou a hora de eu contar pra vocês, né, essa novidade. Então, gente, eu descobri que eu estou grávida. Estou grávida de algumas semanas aí, levei um baita susto, né? Claro que assim, quem tá na chuva é pra se molhar, mas ainda assim eu não acreditei, né? Não foi algo assim planejado, mas, né, como eu falei, quem tá na chuva é pra se molhar, mas realmente eu não estava acreditando, né? Mesmo fazendo o exame, mesmo vendo ali, eu não estava acreditando de jeito nenhum, foi um baque assim, sabe? Pra quem não sabe, né, eu já tenho duas filhas, né, eu tenho a Isabela de 10 anos e a Manu de 3 anos, né, eles fizeram aniversário há pouco tempo, e agora nesse mês de julho, e sabe quando você vai fazer um teste, mas tipo assim, só pra tirar a noia da cabeça, tipo, porque a sua menstruação tá atrasada, né, a minha menstruação estava atrasada, mas eu tava tipo assim, eu vou tirar isso da cabeça, porque às vezes a menstruação tá atrasada, porque você já bota isso na cabeça e fica pensando, e acaba atrapalhando. Então eu vou fazer só pra tirar isso da cabeça, sabe? Quando você faz o exame já tendo certeza que não é. Então foi isso, aí eu fiz o exame sem acreditar, ainda assim que eu coloquei aquele exame de farmácia, né? Eu coloquei a tirinha ali no copinho de urina, gente, imediatamente. Já deu as 2 linhas, imediatamente. Não deu nem tempo de eu, né, ter um suspense, nada, assim que eu coloquei. E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, gente, faz muito tempo que eu não faço um teste desse, será que mudou alguma coisa? Será que agora 2 linhas é negativo, né? Porque assim, eu tava no banheiro sozinha, eu fiquei, gente, não é possível. Eu fui lá olhar a caixa do exame para ver e realmente eu estava grávida. Mas ainda assim, sem acreditar, tipo, eu falei, gente, não é possível, tá errado, deve estar errado isso. Vou fazer o exame de sangue, né? Aí, acho que não foi no dia seguinte, acho que foi 2 dias depois, eu fiz o exame de sangue e saiu o resultado no mesmo dia, né? Acho que 30 minutos depois, mais ou menos, do que eu fiz, deu o resultado e tava lá, positivo, grávida. Gente, assim, não vou ser hipócrita pra vocês e dizer que eu fiquei feliz, que eu fiquei, ai, nossa, gente, eu fiquei desesperada. Assim, por mais que eu seja casada, eu sou casada, eu tenho minha família, né, eu tenho meu marido, tenho, né, tenho pessoas em volta de mim, né, que me apoiam, que me dão um suporte, né, na vida, mas eu nunca me imaginei com 3 filhos, nunca, sabe, independente de situação financeira, nem assim, nos meus sonhos eu milionária, eu teria 3 filhos, sabe? Nunca passou pela minha cabeça, nunca. 2 filhos pra mim já é assim, o máximo, estourando, sabe? E uma coisa que eu pensei muito automaticamente, né, quando eu contei, né, pro meu marido, né, que ele também ficou assim, caraca, tipo, né, desesperado também. Mas a primeira coisa assim que me veio na minha cabeça é, nossa, a gente vai ter muito julgamento, muitas pessoas vão falar, nossa, 3 filhos, meu Deus. Como que eu pensei tanto, sabe, no julgamento das pessoas, gente? Parece que a primeira coisa que veio na minha cabeça, parece que eu tava mais preocupada com o julgamento que eu ia receber do que comigo mesmo, com a minha situação, sabe? E como que
que a gente é, né? A gente às vezes sem perceber pensar tanto nos outros e os outros não estão nem aí pra gente. Começou a passar pela minha cabeça as piadinhas que eu ia ouvir, né? Daquele tipo, não tem televisão em casa não, nossa, mais um filho, meu Deus. Porque as pessoas são assim, né? Quando você namora, elas ficam, o casamento, quando vai sair, papapá, né? Elas querem que você case logo. Quando você casa, a primeira coisa que falam, e o bebê vai vir quando? Aí você tem o bebê. Aí já fala o segundo, quem tem um não tem nenhum, tem que ter dois. Aí você tem o segundo, mas daí acabou, porque se você tem um terceiro, aí já não tem aquele incentivo mais não. Do terceiro em diante, já é julgamento mesmo, já é falar, nossa, que doidos, meu Deus, mais um filho, nesse mundo que tá hoje, nessas condições que estão hoje, nossa, meu Deus, que não sei o quê. A vida é assim, vocês já repararam nisso? Que é assim que funciona? E como que se a gente ficar preocupada com o que os outros pensam, a gente não vive? Então, eu falei, gente, eu parei de me colocar nessa situação de como se eu estivesse fazendo algo errado. E assim, por mais que não estava nos meus planos, por mais que não era o que eu esperava ter um terceiro filho, gente, veio, Deus mandou, Deus abençoou e é assim que eu vou levar, como uma bênção na minha vida. Eu não vou levar como se fosse algo ruim na minha vida, porque um filho, independente da sua situação, um filho jamais vai ser uma coisa ruim na sua vida. Filho é bênção. Então, se Deus permitiu que eu ficasse grávida agora, porque tem um propósito e eu tenho que parar de questionar e de pensar no que os outros vão falar, porque a vida é minha. Eu sou maior de idade, eu sou casada, eu tenho minha família e eu sei que é chato essa questão de piadinha, de tudo, mas os outros são os outros, né? A gente tem que pensar na gente, porque ninguém paga nossas contas, né? Ninguém vai lá e paga um boleto pra você, as pessoas só querem palpitar na sua vida, né? Essa é a realidade. Então, eu parei um pouco de ficar pensando no que os outros vão falar. Eu comecei a pensar realmente na gravidez, de como vão ser as coisas, de pensar em me cuidar. E é isso. Deus, né? Deus nos abençoe, Deus vai prover, Deus vai nos dar sabedoria para lidar com tudo. Deus vai dar os recursos necessários para que a gente crie os nossos filhos e é isso. Nada vai faltar. Então a gente tem que parar de pensar um pouco no que os outros vão falar, porque ali no dia a dia é só você e sua família, você e Deus. Então parar de pensar no que os outros vão falar. Mas realmente assim que eu descobri foi o que veio na minha cabeça, gente. Não foi assim de imediato, não, esquece isso não. Não foi de imediato pensar que, deixa os outros falar, não, demorou um tempo. Agora eu tô com essa, né, isso na minha cabeça, mas de início eu não tinha isso na minha cabeça. Eu tava muito preocupada com o que os outros iam falar. E quase ninguém sabe ainda, né? Muitas pessoas da minha família não sabem ainda, porque eu tava com aquela intenção de esperar os 3 meses e tudo mais. Só que assim, aqui no canal eu não quero esperar 3 meses, porque eu quero compartilhar com vocês desde o início. E então assim, se alguém da minha família ver esse vídeo, não sei. Eu não sei se antes de eu postar esse vídeo eu vou contar para as pessoas da minha família. Não sei o que eu vou fazer, né? Até a data dessa gravação eu não contei para muitas pessoas, são poucas pessoas que sabem. E ao mesmo tempo que eu fiquei assim meio, gente, 3 filhos, nossa, mais um filho, como que eu vou ter mais um bebê? Mano, só tem 3 anos, meu Deus, como? Só tem 2 mãos, como é que eu vou sair com 3 crianças? Né? Passando várias coisas na cabeça. E ao mesmo tempo, com aquele receio, né, de perder também. Porque, né, como eu nem sabia que eu tava grávida, né? Eu lembro que eu tinha levado minha filha na emergência há pouco tempo. Fui com ela, entrei pra ela fazer raio-x e tal. Tipo, quando a gente não tá planejando, quando a gente não pensa nisso, a gente vai fazer as coisas da nossa vida normal, né? E porque pra quem não sabe, né, eu já tive 2 abortos espontâneos, né? Então assim, ao mesmo tempo que dá aquele medo, né, de um novo filho, também dá medo de perder o filho. E acho que só quem já passou por isso entende, né? E aquele frio na barriga, aquele medo, né, dessa situação, né? E eu fui fazer, né? Marquei a consulta, né, no médico, né, pra poder ir lá e tal. Fui na consulta. Aí ele passou, né, a transvaginal ali, né, ultrassonografia pra eu fazer. E o medo, né? O medo de fazer, porque a primeira ultra é muito difícil, né? Porque
aquele medo de não estar tudo bem, aquele medo de encontrar algo errado, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu gravei assim, antes de eu fazer a ultra, quando eu fui na consulta eu gravei algumas coisinhas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu tô bem melhor agora, mas eu tava muito nervosa, com muito medo de tudo, sabe? Por mais, né, como eu falei, por mais que a gente tá na chuva pra se molhar, por mais que a gente... eu não sou mais uma adolescente, que engravidei antes do tempo, do meu namorado e tal. Não é essa situação. Mas meio que no fundo, eu fiquei um pouco me sentindo assim, sabe? Como se eu estivesse fazendo algo muito errado, como se, sei lá. Enfim, né, gente? Eu não sei porquê, mas... E vocês vão ver. Eu fiquei muito desesperada, muito mesmo. De quando eu fui fazer a ultra, o quanto que eu estava nervosa, nossa... Eu chorava demais, eu fiquei muito nervosa, com muito medo, gente. Então, gente, eu tô um pouco assim, meio nervosa. Mas, né, eu fui na primeira consulta hoje. E por que que eu tô nervosa, né? Uma sensação, assim, de medo, de nervosismo. Não caiu a ficha ainda. E... assim, eu nunca entrei nesse assunto com vocês aqui, né, no canal, porque é mais voltado, assim, pro emagrecimento. E quando eu criei o canal, foi depois que eu tive a Manu, né, minha filha que tem 3 anos. Eu criei o canal quando ela tinha meses, né, mostrando, né, pra eu, o meu emagrecimento, né, após ter o neném e tudo mais. Então, eu nunca entrei nesse mérito com vocês sobre aborto, né, e tal. E, né, pra quem não sabe, eu já tive 2 abortos, né. Antes de eu ter minha filha mais velha, Isabela, eu tive uma gravidez 1 ano antes, né, eu tive aborto espontâneo. E antes da Manu, alguns meses antes da Manu, já tinha engravidado também. E tive um aborto espontâneo. E é inevitável, né, gente? É inevitável. Fora, assim, o fato de eu nunca ter passado pela minha cabeça, de eu pensar em ter um 3º filho, tem esse fato, né, de, tipo, ficar meio assim, caramba, nunca imaginei eu com 3 filhos. Fora isso, tenho medo, né, do aborto, é inevitável, gente, eu sei que a gente não tem que ficar pensando nisso, mas é meio que inevitável. E ainda mais nesse iniciozinho, eu fico, sabe, com receio, com medo. Então, até fazer a outra exame pra ver que tá tudo certinho, eu fico nesse nervosismo, sabe? Então, tô meio impactada ainda. Fiz a primeira consulta, né? O médico passou as vitaminas que eu tenho que tomar, passou os exames que eu tenho que fazer, né? A guia dos exames. Marquei pra fazer o exame de sangue, marquei pra fazer também a ultra. E tá bem no iniciozinho, né? Deve ter umas 7 semanas por aí, eu vou confirmar. E nessa primeira consulta foi mais, né, pra saber meu histórico, né, sobre as outras, né, as gravidez, o parto que eu tive. Mas assim, né, uma conversa assim, né, pra saber mais ou menos. E focar, né, eu vou ter que focar muito na minha alimentação, né, por quê? Porque eu engravidei acima do peso, né? Então, por mais que eu tava no processo de emagrecimento, ainda falta muito, né, pra eu emagrecer. Ainda tô muito acima do peso. E não tem como agora eu focar em emagrecer, mas eu preciso focar em me alimentar saudável, me alimentar bem, né, mais do que nunca. E evitar, né, um ganho de peso muito alto, né, evitar ficar comendo besteira pra não engordar muito. Engordar mesmo só o que é preciso ali, né? Não ficar engordando além, porque eu já tô devendo, né? Não posso ficar ultrapassando. Então, de início, vou fazer os exames tudo certinho. Tô registrando tudo aqui pra vocês, apesar de estar meio assim, sabe, ainda. Mas eu tô fazendo esses registros, né? E quando eu tiver... for postar, provavelmente já vai ter passado um tempo, né, desse dia que eu tô gravando aqui, mas eu tô deixando tudo registrado direitinho pra poder mostrar pra vocês aí esse início. E é isso, gente, a primeira consulta não tem muito o que dizer, né, foi mais passar os exames pra saber tudo, né, tá tudo muito assim ainda, né, muito no início.
Então é isso, assim que eu fizer os exames, aí eu falo mais um pouquinho. Tô indo lá fazer a outra. Gente, eu tô muito nervosa por dentro. Um medo, sabe? Parece até que é mãe de primeira viagem. Acho que seja feita a vontade de Deus. Então, vamos embora. Eu tô aqui esperando, né? Esperando aqui ser chamada agora pra fazer o exame. Ai, vamos. Então, gente, terminei, né? Tô chegando em casa e tô muito aliviada, né? Porque deu tudo certinho no exame. Deu a idade gestacional compatível, né? Com a última menstruação. O coração batendo direitinho, tudo do tamanho normal. Tô bem aliviada agora, porque sempre a primeira ultra, sempre que eu fico meio desesperada, sabe? Mas graças a Deus tá tudo certinho. Agora respiro melhor. Hoje eu tô mais calma, né? Dá um medo, sim, mas eu tô um pouco mais tranquila, por isso que eu resolvi logo fazer esse vídeo pra vocês. Eu tô com menos de 3 meses, mas eu resolvi fazer logo esse vídeo pra vocês, porque não quero deixar de compartilhar aqui com vocês as coisas. Então, assim, mesmo eu estando grávida, eu continuo, né, acima do peso, continuo na obesidade. Não era o momento ideal, né, de eu engravidar, estando nessa situação, porque é mais perigoso, né, a gente sabe. A questão de já ter 2 filhos também, eu fiquei pensando em várias coisas, do porquê não, do que não seria bom. Aí eu parei assim e falei, poxa, eu tenho que parar com isso, eu não tenho que ficar parando pra pensar nas coisas ruins. Isso é um fato, eu já estou grávida, então agora eu tenho que pensar nas coisas boas, né? Porque não vai me fazer bem ficar pensando no que vai complicar, no que vai ser difícil. Então eu resolvi pensar que realmente, gente, filho é uma bênção. E se Deus permitiu, por mais que, né, como eu falei, provavelmente eu esqueci de tomar alguma pílula, né, porque eu tomo anticoncepcional. Mas independente disso, foi porque Deus permitiu. Porque antes de eu ter Isabela, eu fiquei 1 ano sem tomar remédio, sabe, planejando mesmo, porque a minha primeira filha, ela foi muito, assim, planejada mesmo. Então, assim, eu fiquei 1 ano, eu demorei 1 ano pra engravidar dela. Então, assim, eu fiquei 1 ano sem tomar remédio, esperei 1 ano. Nessa agora, eu devo ter esquecido, sei lá, 1 dia engravidei. Então, assim, tudo é permissão de Deus. Foi porque Deus quis. Porque quantas vezes eu já devo ter esquecido outras vezes do remédio e não engravidei, né? Então, eu comecei a pensar por esse lado. Foi porque Deus permitiu. Deus tem algum propósito. E quem sou eu para questionar, né? Eu tenho que aceitar que, né, realmente o filho é uma bênção. E nas coisas boas que vai trazer pra mim, pra minha família. E é isso, então parei de ficar pensando negativamente, sabe? Por mais que é inevitável aquele medo, aquele receio, sabe? É inevitável, mas sempre quando eu fico assim, eu prefiro, né, mudar isso da minha cabeça e ver que filho é uma bênção, que eu tenho que ficar feliz, né? Que vai abençoar muito a minha vida, a vida da minha família. E só que eu tenho que me cuidar, né? Tenho que me cuidar, porque eu tô muito acima do peso ainda. Eu mostro pra vocês aqui a minha jornada no processo de emagrecimento, mas eu não emagreci o suficiente ainda, né? Pra dizer que estou saudável, né? Que eu tô com um corpo saudável. Então, eu preciso me cuidar. Então, ainda assim, eu vou continuar postando, né, um pouco diferente o conteúdo, porque o meu foco não vai ser emagrecer, né? Não vai ser emagrecer, eu não vou poder estar fazendo déficit calórico, nada disso. Mas o meu foco vai precisar ser comer saudável, fazer escolhas boas, né? Escolhas saudáveis, escolhas melhores. Mais do que nunca, não só por mim, mas pelo bebê também, que precisa, né, de vitaminas, né, de bons alimentos e não de besteiras, né, aleatórias aí. E eu vou continuar postando aqui pra vocês, vou mostrando tudo, só que assim, não vai ser o diário da dieta, né? Vai ser o diário da gravidez, mas não vou postar só coisas de maternidade aqui, gente. Eu vou postar também sobre alimentação, exercício, que inclusive, né, depois dessa primeira ultra, eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, o que eu fiz e tal. O médico me liberou de fazer exercício e tudo. Então eu tô vindo pra academia todos os dias, eu tô me exercitando, porque eu preciso, né? E a minha alimentação não tá 100% ainda, mas vai ficar,
Eu tô tendo muitos enjoos e ainda não tô 100% saudável, mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, gente, de me acompanhar, que estejam junto comigo nessa, tá? E com certeza depois que eu tiver bebê eu também vou ter que focar em emagrecer novamente, porque é inevitável ganhar alguns quilos, né? Conforme a gravidez vai avançando, mas eu não posso engordar muito, eu só posso assim engordar o necessário mesmo, que é pro bebê. Eu não posso ficar engordando além da conta, porque eu já estou muito acima do peso, então eu não posso ficar mais ainda, porque é muito prejudicial, tanto pro bebê quanto pra mim, né? Então resolvi fazer esse vídeo informal mesmo aqui, gente, na rua aqui, nessa mesinha aqui, nesse tipo uma praça aqui. Resolvi fazer informalmente pra contar pra vocês e dizer que eu vou continuar compartilhando aqui com vocês, tá bom? O diário da gravidez, vou mostrar pra vocês a minha alimentação, o que eu tô fazendo de exercício. E eu tenho certeza que por mais que não tenha grávidas aqui, eu não sei se tem também, que vocês vão se identificar também, ou que vocês já passaram, ou podem passar pela mesma situação que eu. E quantas pessoas, né, não engravidam estando acima do peso, né, e precisa de muitos cuidados. E eu acho que vai ser legal compartilhar aqui. Eu pensei muito no que eu ia fazer, gente. Pensei muito se eu iria continuar compartilhando aqui, se eu iria fazer, sei lá, um outro canal só sobre isso. Mas eu acho que não tem lógica fazer um outro canal, porque aqui eu compartilho com vocês a minha jornada. E eu ter engravidado faz parte da minha jornada, né? Eu sei que muitas pessoas aqui no canal focam em emagrecer, né? O meu também, né? Mas no momento eu não posso focar em emagrecer. Eu preciso ganhar menos peso possível e me manter saudável. E independente se eu vou conseguir perder poucos quilos ou não, eu vou continuar compartilhando aqui com vocês, gente. Então, se você tá aí, não desista de mim, continua aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês. Acompanhe aqui essa minha jornada nessa nova fase, mas sempre focando, gente, na alimentação saudável, no exercício. Eu vou mostrar pra vocês o peso que eu tô e vou mostrando pra vocês, né, a evolução, o decorrer dessa gestação. E é isso, gente. Eu tenho pra dizer pra vocês aqui, eu tô bem melhor agora, né, aceitei melhor essa ideia, né, mesmo porque se eu não aceitasse, não tenho o que fazer, né, um fato, já tá concretizado, mas eu acredito que é permissão de Deus. Por mais que eu tenha esquecido de tomar algum remédio, né, e não lembro e tal, ainda assim é permissão de Deus, porque quantas pessoas nem remédio tomam e não engravidam, né? Então, Deus tem um propósito, eu confio e acredito nisso. E assim, agora eu tô muito mais tranquila, que independente do que vá acontecer, Deus está na frente, Deus está no controle. E eu tô muito mais leve agora. Filmei, né, gravei, porque eu tinha certeza que um dia eu ia contar pra vocês isso, né? E eu queria mostrar os momentos, né? Eu já, né, como eu falei, eu já fui na consulta, já fiz a ultra, já fiz exame de sangue, só que o exame de sangue ainda não tem o resultado. O exame de sangue que eu falo é o hemograma, né, pra ver, né, glicose, essas coisas todas, aquele primeiro hemograma que a grávida faz, né. Tô tomando vitamina também, tô tomando sulfato ferroso, ácido fólico. E, né, tô fazendo exercício, a alimentação ainda não tá 100% saudável, mas vou melhorar, vou compartilhar tudo aqui com vocês. Aqui, gravidinha, eu tô, na gravação desse vídeo aqui, eu tô com 8 semanas, de 8 para 9 semanas. E é isso, gente, essa é a novidade que eu vim contar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, meio que foi inesperado, mas é isso, né, Deus sabe de todas as coisas. E eu vou continuar compartilhando aqui com vocês, né, todas as novidades, né, toda a minha rotina nessa nova fase. Alimentação, que eu vou estar fazendo de exercício, se eu vou estar sentindo enjoo, o que eu tô tomando, que exame eu tô fazendo, quais vão ser os cuidados, né, nessa gravidez, estando muito acima do peso, né, na obesidade. Vou mostrar meu peso pra vocês também irem acompanhando junto comigo. E eu conto, como sempre, com a força, o apoio de vocês. E é isso, gente. Em breve vou fazer um novo vídeo aqui pra vocês, contando mais novidades. Um grande beijo e até o próximo vídeo.